outras conversas, né, que eu acho que contribuem na formação. Meu olhar é sempre do ator, né, mas esse teatro documentário, teatro jornal, tantas referências como elas estão ali, e também Meyerhold e outras, né, outras questões. E daí eu começo a alinhavar tudo isso e fica muito interessante, assim, né? Eu acho que você trouxe um panorama trazendo as camadas, então por isso que eu gostei muito, que fica muito claro, né, quando entra cada referência, falando justamente, né, da época, com os fatos, as pessoas todas, né, todas as referências, isso é muito bacana. E eu estou pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, estou em São Paulo, né, mas eu estou lá em licenciatura agora, 30 anos mais jovem, estou fazendo graduação em licenciatura em teatro. Então, é uma maravilha poder juntar tudo isso, né, e poder contribuir de alguma forma também levando essa, que eu acredito nisso também, né, nós aqui em São Paulo, levar um pouquinho para o interior da Bahia, como é importante também trocar essas experiências. Então, estou muito contente com essa possibilidade e oportunidade. Obrigado. Ah, legal, muito bom, Eduardo. Obrigado por compartilhar aí. Eu acho que é muito legal saber, né, que tem, assim, gente de vários lugares e de várias trajetórias, assim, aqui reunidos, assim, porque eu acho que essa história, né, do teatro, não só do Piscator, né, mas dessa tradição da qual ele faz parte, né, do teatro político, um teatro feito por e para trabalhadores, feito para ser uma ferramenta política de conscientização, né, de questionamento, de fazer a gente ajudar a refletir sobre a luta de classe, sobre o nosso papel, né, o papel que a gente tem na sociedade é muito importante, né, e é muito apagado, assim, é muito negligenciado. Eu vejo que nos cursos que eu vejo, assim, de teatro, de artes cênicas, fica muito à margem, né, e acho que o próprio Piscator mostra isso, né, como ele é pouco conhecido, ele é pouco estudado, ele é pouco divulgado aqui no Brasil, assim, e o que eu quero é que esse curso ajude, na verdade, a dar um pontapé inicial nessa inquietação, né, que as pessoas tenham vontade de conhecer mais, assim, porque aqui a gente vai conseguir passar só um pouco, né. Eu espero também, tipo, poder passar um pouco pela trajetória do teatro operário nos Estados Unidos, né, nas próximas aulas, e aí, enfim, eu acho que é muito rico, assim, se a gente conseguir até depois, inclusive, continuar trocando e tudo mais, né? A Cibele falou que viu que eu mandei o material, né? Mas que ela ainda não pôde ler. Na verdade, isso aí enfim, eu mandei três coisas para vocês, né? Um texto do Doblin, que tem a ver com o que a Laura tinha falado sobre... porque a gente frequentemente vê essa questão, né? Aparecendo que o Doblin foi o primeiro a falar de um teatro épico, né? E aí, justamente, como eu falei na aula passada, o drama, né? A peça Bandeiras, que o Piscator ensinou em 24, ela já trazia um subtítulo, né? Drama épico. Então, quer dizer, já existia essa ideia, né? E aí eu mandei um texto do Doblin, porque o que eu acho é que o Doblin foi o primeiro a fazer uma teorização de mais fôlego, né? Sobre não só o teatro épico, mas sobre essa coisa do épico, né? Porque ele fala também do romance, né? E aí no final desse texto ele fala que ele acha que o épico precisa sair do livro, né? Que o livro prende o épico e aí ele fala que a forma para fazer isso seria um novo teatro, né? Então ele vê de fato o teatro como um lugar privilegiado para esse novo, né? Esse novo épico, assim, esse épico nesse sentido, assim. E aí teve um outro texto, que é um textinho do Piscator, que eu mandei, que, enfim, os textos dele acho que são sempre para auxiliar, assim, porque ele sempre explica de maneira muito clara, né, a visão dele, como ele pensa o teatro, como ele pensa os elementos da cena, e aí eu, enfim, eu vou de vez em quando mandando uns para vocês, assim, eu queria mandar o livro todo, mas como não dá, eu vou mandando alguns textos, assim. Esses textos eu estou tirando desse livro aqui, que é um livro que foi editado na Espanha por uma sociedade de diretores Associação de Diretores de Teatro da Espanha. E aí eles fizeram esse trabalho excelente, assim, né, de pegar vários textos do Piscator e traduzir e editar.
é um material que é bem difícil, né, de achar e que, enfim, é possível achar em alemão. Eu não, infelizmente, eu não falo alemão, né? Quem sabe um dia eu consigo remediar esse problema, porque ajudaria bastante, né, a conhecer mais as coisas do Piscator. Mas é difícil encontrar, né, as coisas do Piscator em outros idiomas, assim. Então, esse livro é muito bacana, assim. E o outro foi a minha tese de doutorado. Eu mandei para vocês. Enfim, tem coisas lá, né? Óbvio, sobre o Piscator que pode interessar, mas eu mandei particularmente pela peça que tem lá, que é uma peça do Piscator, né? E que a gente vai ver um pouco quando a gente for para a parte do exílio dele nos Estados Unidos, vai se centrar um pouco na montagem que foi feita dessa peça nos Estados Unidos, né? Então, para quem puder ler a peça, eu acho que com certeza ajuda bastante, assim, a, enfim, a pensar, né, para as próximas aulas, assim. Ó, gente, eu vou colar aqui no chat a lista, tá? E eu vi que a Cibele tá digitando uma coisa. Ah, tá. É isso. Bom, então tá. Então vamos lá, né? Começar de onde a gente estava. Qualquer coisa, gente, vocês podem me interromper a qualquer momento ou levantar a mãozinha aí. Tá, a gente tinha parado aqui, né? Quando a gente viu, né, essa peça, a Bandeiras, né? E as críticas que tinham feito o Doblin e o Léo Lânia, né? Então, enfim, são trechos, né, dessas críticas, acho que são bem importantes, assim, para mostrar como foi marcante, né, essa peça nesse sentido, assim, né? E aí, depois a gente eu achei interessante trazer também o Piscator. Ele transcreve um trecho, um texto inteiro, né, do Léo Lânia, onde está aquela crítica, e aí depois ele fala, né, um pouco sobre o que é o teatro épico, né? E é interessante que esse trecho aqui que aparece, ele inseriu o livro dele é de 29, né? Mas ele fez uma versão revisada em 63. Então esse trecho foi inserido nessa versão revisada, né? Em 1963, que é 3 anos, quando ele já tinha voltado para a Alemanha, 3 anos antes dele morrer. Então ele fala assim: eu podia agora desenvolver um tipo de direção que anos mais tarde foi proclamada por outros como teatro épico. De que se tratava? Brevemente, era sobre a expansão da ação e a clarificação do contexto da ação, ou seja, envolve uma continuação da peça para além do enquadre dramático. Uma peça didática se desenvolvia a partir da peça espetáculo. Isso automaticamente levou ao uso de técnicas de palco de áreas que nunca haviam sido vistas no teatro anteriormente. Havia começado, como foi mencionado, no teatro proletário. No Volksbühne, eu pude ver que possibilidades tremendas o teatro oferecia se você tivesse a coragem de expandir suas formas de expressão. Eu usei telas de projeção erguidas nos dois lados do palco. Isso ele está falando de bandeiras, né? Durante o prólogo, no começo, quando a peça era introduzida por esboços dos personagens que apareceriam, fotografias das pessoas em questão eram projetadas na tela. Quer dizer, a peça trata, né, de personagens reais e aí ele projetava as fotos lá dessas pessoas, né? No decorrer da peça, usei as telas para conectar as distintas cenas com a projeção de textos de ligação. Até onde sei, foi a primeira vez que projeções foram utilizadas de tal forma no teatro. Além disso, eu me restringi a dirigir a peça com seu elenco de 56 pessoas da forma mais clara e objetiva possível. Quer dizer, ele mostra, né, como essas projeções que ele fazia tinham um papel de fazer uma ligação, né, de mostrar como as cenas se conectavam, e às vezes eles comentavam as cenas, né? Então, por exemplo, tem a cena em que os trabalhadores são julgados, né, são condenados. E aí aparecia na tela assim, a polícia que jogou as bombas, né? A própria polícia jogou as bombas, que eles jogaram bombas para incriminar, né, os militantes anarquistas.
e aí, enfim, quando eles estão sendo condenados, aparece na tela um comentário, né, mostrando que a própria polícia tinha feito isso, assim. Então, você vê que quando ele fala assim, né, uma peça didática se desenvolvia a partir da peça espetáculo, né, quer dizer, o Piscator tem sempre essa preocupação muito grande em usar a peça para instruir, para esclarecer, né, e aí, inclusive aqui, acho que é uma coisa que marca bastante uma diferença entre ele e o Brecht, né, tem uma... Depois eu vou trazer alguns trechos dele comentando um pouco essas diferenças, assim. Mas ele fala que ele não confia, tipo, nas conclusões que o público vai chegar. Ele quer mostrar tudo, né? E mostrar, ó, é isso aqui que está acontecendo, esse é o cenário, essas são as questões políticas, né? Enquanto eu acho que o Brecht trabalha mais com levantar questões, né? Tipo, para jogar para o público. Assim, ele não dá respostas. O Piscator quer dar a coisa já mastigada, né? Mostrar a peça didática, como ele diz, nesse sentido de diferente do que é nas peças de aprendizagem lá, que a gente costuma ouvir também como peças didáticas do Brecht, né? Mas é diferente, né? É mais assim, de mostrar, ó, isso aqui, os militantes anarquistas foram incriminados pela polícia, eles estavam lutando, né? Tudo bem mastigadinho, assim. Então, vamos passar para a próxima peça dele, que, como eu falei para vocês, né, ele ele é chamado, né, vocês lembram que lá o Partido Comunista não tinha sido tão entusiasta, né, em relação ao teatro proletário lá em 1920 e 21, né? Mas agora o Piscator já estava tendo uma projeção e eles já começavam a aceitar mais a proposta de teatro que ele tinha, né? Então, eles chamam o Piscator, que era, né, membro do Partido Comunista, para fazer uma peça de agitação e propaganda para apoiar eleitoralmente o partido nas eleições de parlamentares de 1924, né? Na verdade, 24 foi um ano bem tumultuado, tiveram duas eleições, né? E era a eleição no final do ano. E aí eles designam o Félix Gasbarra, que é também militante do partido, para atuar junto com o Piscator nisso, né? Então, pela primeira vez, o Piscator vai fazer uma dramaturgia, né? Junto com o Gasbarra, né? Ele não pega uma peça pronta, eles desenvolvem as cenas, né? E, enfim, a gente não tem esse texto pronto, mas inclusive porque eles estavam sempre mexendo, né? Ele fazia questão de deixar uma coisa simples e aberta, porque era para que novos acontecimentos pudessem ir entrando na peça, né? E aí eles percorreram bairros, novamente, né? Parecido com o que ele fez lá com o Teatro Proletário, ele saía do teatro e ia para os bairros para representar lá, né? E ele diz assim, a ideia de usar essa forma, né, a forma da revista, e aí ele fala, né, do teatro de revista como uma forma que questiona mesmo essa forma do drama burguês, pela forma de introduzir diversos elementos, de não ter uma continuidade, né, de não ser uma forma não dramática. Então ele fala que a ideia de usar essa forma da revista para propósitos puramente políticos estava há muito tempo na minha cabeça. Com uma revista política, esperava conseguir efeitos de propaganda mais poderosos do que os possíveis com peças de teatro, onde a estrutura pesada e os problemas tentam, acho que aqui tendem, na verdade, tendem a psicologizar e levantam constantemente barreiras entre o palco e o público. A revista oferecia uma oportunidade para ação direta no teatro. Então é interessante isso, né? Porque você vê que quando ele pegava lá, por exemplo, quando ele quis pegar a transformação do Toller, ou quando ele pega outras peças, ele vai tentando despsicologizar, né? Tirar desse âmbito do personagem individual para poder colocar as questões políticas. E ele fala que na revista é mais fácil fazer isso, né? Porque tem essa estrutura de cenas rápidas, etc. Então, não tem tanto essa tendência a que o próprio material dramático vá colocando uma ênfase, né, nas personagens e no desenvolvimento dramático delas, né? E aí ele fala, né, dessa coisa da ação direta, né, de ser uma coisa que mexe com o público, né, que é agitativo, né? Então, para pegar um pouco o contexto, né, que foi feita a peça,
em 1924, né, já, assim, todo esse período da República de Weimar, né, que vai lá entre o fim da guerra e a derrota da Revolução em 18 até o ascenso do nazismo, é um período muito conturbado e política e economicamente muito difícil, né, para a Alemanha. A Alemanha sai arruinada da Primeira Guerra, né? Então aqui tem um grande desemprego, uma grande inflação, e isso fortalece um pouco no começo de 24, né? Uma tendência da população votar em partidos mais à extrema, né? Esvazia um pouco o centro, né? Lembrando que aqui o Partido Social Democrata ainda é o mais importante, o mais influente, né? E é o eixo, né, dessa República de Weimar, né? Só que aqui na eleição do começo de 24, os, os comunistas aumentaram, né, a sua representação parlamentar de 17 deputados para 62 no Reichstag. E a extrema-direita, né, participando com o movimento nacionalista pela primeira vez, né, a direita já, tipo, nazista mesmo, conseguiu 32 cadeiras, sendo que 10 eram para os nazistas mesmo, né, era tipo uma frente de extrema-direita, os nazistas ali no meio. Então, pela primeira vez na eleição, já conseguiram 32, né? Os sociais-democratas passaram de 103 para 100, ainda tendo uma maioria, né? Aí o que aconteceu esse ano? Teve o primeiro empréstimo, né, de dinheiro que veio de fora, né, dos Estados Unidos e tal, e aí isso levou a uma certa estabilização política, né? Então, na eleição de dezembro, que era essa para qual a RRR tinha sido feita, né, a peça estava sendo feita, o Partido Comunista diminuiu de 40, teve 45 cadeiras, né, em vez das 162, e o SPD voltou a ganhar mais força, né, o Partido Social Democrata com 131. Aí tem um levantamento mostrando, né, sobre alguns bairros, né, em Berlim, onde que era um lugar onde o Partido Comunista tinha peso, né, passou de 225 mil para 216 mil votos. E aí, fazendo uma pesquisa distrito por distrito, né, mostra que teve 2 lugares onde a peça foi apresentada e que o Partido Comunista ganhou. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque teve outros, né? Tem aqui o nome de outros bairros onde a peça também apareceu e que, enfim, o Partido Comunista perdeu, né? Então, parece que, assim, eleitoralmente não dá para dizer que teve grande influência, né? A apresentação da peça. É difícil a gente afirmar isso, assim. Enfim, a gente, como eu falei, a gente não tem o texto dessa peça, né? Mas a gente pega as informações principalmente pelo que saiu na imprensa e na imprensa do Partido Comunista, né? O próprio Piscato, vocês lembram que eu falei que tem um período ali, né, entre o Teatro Proletário e o Teatro Central, onde ele trabalhou muito com as noites de entretenimento do que é mais conhecido com esse nome, né, que é o acrônimo soviético Mejrabon, ou IAH, que é a sigla em alemão, né, que é essa Associação de Ajuda Internacional que foi feita depois da Grande Fome na União Soviética de 21, né. Então eles faziam muitas coisas em solidariedade, também virou depois eles fazem muitos filmes, né? Daí vem a companhia de filmes soviética lá, que depois, inclusive, vai ser a que vai convidar o Piscator para fazer o filme lá na União Soviética, né? Que a gente vai comentar depois. Então, a peça ela tem 2 atos com 14 cenas, né? E aí ela começa com um prólogo musical do Edmund Meisel, que foi, acho que, a primeira vez que ele fez a peça, compôs a música inteira para a peça, e ele começava pegando, era tipo um ajuntamento de diversas músicas de manifestações, né? Músicas que eram conhecidas do proletariado de manifestações, né? Músicas de luta mesmo. E aí, depois disso, começa uma discussão no meio do público, né? E aí 2 figuras saem do meio do público, o que é uma coisa que para a gente hoje parece, né, bem banal esse recurso, assim, bom, tem os atores vindo ali do meio do público, mas óbvio que na época era uma coisa bem diferente, né, do que ele estava acostumado, assim. E que fazia parte dessas tentativas, né, do Piscator
de certa forma, romper essa quarta parede, fazer com que o público tivesse integrado, né? Com que transformar um pouco a peça numa coisa de uma assembleia, de um comício, de um ato, né? E aí, essas duas figuras, né? É um trabalhador temporário, né? Um trabalhador precarizado e um mercador de carne, né? Um dono de um açougue. E aí eles começam a discutir porque, assim, na peça, os desempregados ou os trabalhadores, eles entravam de graça, né? E as pessoas que tinham mais grana, pequena burguesia ou burguês, se algum burguês fosse na peça, que era pouco provável, ele ia pagar, né? E aí o cara tava reclamando disso, que ele pagava e o outro não e tal. E o Piscator disse que essas duas personagens foram inspiradas nas figuras da opereta, né, do Compère e da Comer, né, que eram figuras clássicas ali. Então, você vê que ele vai puxando elementos não dramáticos ou que tendem ao épico, ou que são épicos de diversas tradições teatrais, né? Ele pega a revista, ele pega a opereta para ir montando ali um arsenal de recursos que sirvam, né, ao propósito dele, assim. E aí é uma peça assim que parece também um espetáculo de variedades, né? Como no teatro de revista, assim, porque tem acrobacia, tem cantos, né? Tem uma das cenas que que foi mais imitada depois era de uma luta de boxe, né? Eles transformavam a eleição em uma luta de boxe entre os candidatos e aí apareciam os candidatos burgueses, os candidatos da social-democracia, etc. E depois vinha o candidato comunista lá e batia em todos eles e tal. Aí tem cenas sobre diversos temas, né, que estavam ali no cotidiano da classe operária, sobre feridos de guerra, sobre, enfim, várias coisas, né? Tem um relato, inclusive, mais completo, assim, sobre todas as cenas e tal. E aqui é uma foto, né, da peça, e aí mostra, tipo, acho que dá para ter uma ideia, assim, né, que essa coisa, assim, de uma coisa meio circense, né, de, de, de atletas, de fazendo coisas, e que parecia muito, assim, isso lembra muito as peças de agitação e propaganda que eram feitas na União Soviética, né, que tinham elementos disso, assim, se a gente for ver fotos lá dos blusas azuis, de outros grupos de agitprop da União Soviética, a gente vai ver que tinha também essa ideia, né, de recursos meio de fazer coisas com o corpo, de fazer coisas de malabarismo e tal, assim. E essa peça ela é muito interessante porque ela foi meio que um desencadeador, assim, do movimento de agitprop na Alemanha, assim, porque ela inspirou a formação de muitos grupos de agitação e propaganda que na Alemanha, assim, vão explodir, né, assim, acho que talvez depois da União Soviética tenha sido o lugar onde mais teve grupos de agitação e propaganda nessa época, né, a gente pode pegar, acho que 4 países onde tiveram muita força, né, os grupos de trabalhadores de teatro de agitação e propaganda, que é a União Soviética, a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, né. Não sei se tem outros que eu não conheço, assim, mas eu sei que nesses lugares foi bem forte, assim. E aí eles fizeram, né? Eles faziam versões dessa peça do Piscator para encenar em diversos lugares. Essa, por exemplo, essa cena da luta de boxe, né? Foi muito reproduzida por esses grupos, né? Aqui tem a foto de um deles, né? Que é os Foguetes Vermelhos. E também em 1926, o principal grupo, né, o grupo que ficou mais conhecido, né, na União Soviética, que eram os Blusas Azuis, eles foram para a Alemanha e tal, e isso também ajudou bastante a impulsionar esse movimento, né? Inclusive tem uma peça de um grupo americano, né, que chama a Revista Vermelha de 15 Minutos, né? Que foi inspirada nessa do Piscator e tal. E, bom, depois disso, né? Enfim, eu queria mostrar para vocês todas as produções, mas como não dá tempo, né? Eu escolhi algumas que eu acho que eu acho que são importantes, que são representativas, assim, né? De coisas que o Piscator foi desenvolvendo ao longo desses anos, assim. E aí, então, no ano seguinte, o Partido Comunista novamente chama o Piscator para... Na verdade, assim, o Piscator e o Félix Gasbarre eles estavam planejando, junto com um tipo de um sindicato, era uma União Cultural dos Trabalhadores, fazer
uma grande revista que era tipo, era uma coisa meio megalomaníaca, assim. Eles queriam usar tipo 2.000 atores e fazer uma peça que fosse da história desde a época de Roma até a Revolução Alemã, assim. E era uma coisa tipo que eles pensavam em fazer em ambientes abertos, com meio, né, parecido com algumas que foram feitas na União Soviética, né, reproduzindo a tomada do Palácio de Inverno, coisas assim, né? Mas, enfim, esse sindicato que ia patrocinar essa empreitada deu para trás. E aí o Partido Comunista chamou eles porque eles iam ter uma conferência e queriam que eles fizessem uma peça para ser apresentada na conferência do partido. E aí eles pegaram, digamos, um pedaço do que ia ser essa grande revista histórica para fazer essa peça para o Partido Comunista. E era e aí é uma revista histórica, tipo, né, desde da época da Revolução Alemã, pegando esse período, né, mais recente da Alemanha, assim. Então, o Piscator mesmo fala que é uma peça de teatro documentário, né, porque ele diz que é a primeira peça que era estritamente baseada em documentos históricos, em apresentar, né, o que tinha acontecido nesse momento histórico a partir de documentos, a partir de fatos, a partir, né, e aí eles fazem. A ideia do Piscator era já usar projeção de filme. Aliás, desculpa, ele já usa, né? Ele já usa projeção de filme. Então, são 25 esquetes, né? Que vão desde a declaração de guerra, em 1914, até o assassinato da Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, né? Em 1919. E o Piscator fala, né? Que no decorrer da confecção dessa peça, né, que foi sendo ali feita conforme, tipo, meio no calor do momento, assim, não foi uma coisa que foi escrita, né, diferente de outras peças que ele pegou uma peça, um texto que já existia, e aí ele foi lá fazer e tal. Não, essa eles foram fazendo juntos, né, ele e o Félix Gasbarra, mas ele falou que as tarefas separadas de escritor, diretor musical, designer e ator se sobrepunham constantemente, né? Então já era uma forma de fazer a peça que era muito coletiva, né? Porque é isso, eles levavam ali uma coisa escrita, mas acho que no decorrer dos ensaios, no decorrer da criação da peça, isso ia sendo transformado coletivamente, né? Então essas funções separadas, elas iam se sobrepondo, né? Claro que assim, o Piscator, inclusive, era muitas vezes se dizia que ele era muito autoritário, muito ditatorial, né? Que ele tipo queria as coisas do jeito dele e tal. Então não é que ele não exercesse ali o papel de direção assim e tal, mas que justamente essas coisas foram se mesclando, né? E foi surgindo um jeito diferente, né? De fazer a peça assim. E aí o cenário foi desenhado pelo John Heartfield, né, que eu já falei para vocês que era parceiro dele da época lá do dadaísmo, e ele era um cenário totalmente simples, assim, não tinha um caráter decorativo, né? Era um praticável, que é essa tipo, espécie de uma plataforma, né? Aqui vocês veem o desenho, né, do cenário, uma rampa de um lado, né, essa aqui do lado esquerdo, é, e degraus com o piso do outro, né? E aí era uma ideia assim de ser uma coisa funcional ali, né? Não, sem nada decorativo assim. E a peça foi feita, foi encenada no Großes Schauspielhaus, né? Que era um antigo circo, na verdade, antes tinha sido uma ideia de um mercado, depois virou um circo. E aí o Max Reinhardt, que era esse, né? Eu já mencionei para vocês um diretor que é dos mais famosos dessa época, né, da Alemanha. Ele fazia peças super, como o Piscator diz, ele falava que o Reinhardt ele inflava a forma, né, que ele não queria, ele diz assim que o Reinhardt, quando ele pegou esse lugar, esse circo e transformou num teatro, né, vocês veem que é imenso, assim, olha o tanto de lugares, tinha 3.000 lugares, né, quando era um circo tinha 5.000, e aí depois que virou teatro passou a ter 3.000. Então era um lugar imenso, assim. Aí o Piscator fala que
achava que o Reinhard já sentia essa necessidade de chegar às massas, né? Mas que ele fala que ele fazia isso de uma forma puramente estética, sem uma preocupação política e tal. E tem uma coisa muito interessante, né, de pensar nessa peça, que ele fala assim que para compor o público foi feita uma reserva de lugares para sindicatos, e que isso fez com que, em primeiro lugar, eles conseguissem encher o teatro a partir desses sindicatos, né, que eles vendiam para os sindicatos convocavam os trabalhadores, e depois que eles chegavam num público que era o público que o Piscator procurava, né, de trabalhadores abertos, né, a uma discussão política e tudo mais, assim. Então, ele diz assim: eu sempre estive consciente que não estávamos enchendo a casa. Imaginava como poderíamos chegar a um público massivo. Agora eu tinha eles nas minhas mãos, e mesmo hoje vejo isso como a única possibilidade real para um teatro de massas em Berlim, né? Quer dizer, a gente vai ver que uma coisa que não faltou para o Piscator foram dificuldades financeiras, assim. Os 3 teatros que ele abriu faliram, e um dos pretextos que depois usaram para perseguir ele, né, que chegaram a botar ele na cadeia por isso, era por questões fiscais, né? Então, essa questão do financiamento, né? E o Piscator, tipo, era isso, né? Vocês veem que, assim, a ambição dele era de fazer coisas grandiosas, né? E, portanto, caras, né? Nessa época, você projetar filmes, ou você fazer um palco que gira, ou você fazer... Enfim, todas as coisas que ele fazia eram muito caras, né? Eram produções caras. E era difícil financiar essas coisas, né? Então, essa questão de como... Né? Tem uma frase dele que ele fala assim, que ele usava as dívidas dele como medalhas, como... que ele carregava com orgulho as dívidas dele, como Göring, que era um oficial nazista, usava as medalhas dele, né? Então, que ele... enfim, a gente vai ver como ele foi tentando resolver essa questão, né? Mas eu acho que é importante ele falar que esse recurso, né, de chegar nos sindicatos e usar os sindicatos, fazer essa aliança com os sindicatos, é a forma que ele, depois de todos os teatros que ele quebrou, que ele via como a única forma de ter um teatro de massas em Berlim, né? Que não quebrasse, como aconteceu com os dele. E aí, para essa peça aqui, é uma colagem, né? Que mostra cenas utilizadas, né? Essa cabeça aqui é do Karl Liebknecht morto. Aqui embaixo, à direita, que aparece suas cabecinhas, é o Edmund Maison na frente da orquestra lá. E aí tem cenas de filmes, né? Eles pegaram imagens de filmes dos arquivos do Reich que mostravam as imagens da guerra, né? E ele fala assim: essas filmagens demonstraram brutalmente o horror da guerra. Ataques de lança-chamas, pilhas de corpos mutilados, cidades em chamas. Filmes de guerra ainda não estavam na moda, então essas imagens estavam destinadas a ter um impacto mais forte nas massas proletárias do que uma centena de palestras, né? Então, tipo, mostrar essas imagens da guerra, assim, era uma coisa que era muito chocante, né? Era muito forte, assim. E aí, enfim, ele mostra assim como esse recurso era insubstituível, né? Você não teria como representar no palco essa coisa que estava sendo mostrada pelo filme, assim. E aí o que ele falou, né? Que as pessoas que lotaram a casa participaram ativamente desse período. E o que lhes mostrávamos era, no verdadeiro sentido, o seu próprio destino, a sua própria tragédia que se desenrolava diante dos seus olhos. O teatro tornou-se uma realidade e logo deixou de ser um palco diante do público. Mas uma grande assembleia, um grande campo de batalha, uma manifestação massiva. Foi essa unidade que demonstrou naquela noite que o teatro político poderia ser uma agitação eficaz, né? Quer dizer, ele de certa forma, assim, sabia que esse público, ele estava apresentando a história que essas pessoas tinham vivido, né, nos anos anteriores, assim. Só que o que ele fazia, né? Com esse recurso da montagem teatral, de pegar as cenas e do encadeamento das cenas e da combinação
do filme com o que aparecia, que os atores faziam, ele ia apontando um sentido político para aquilo, né? Como se a montagem que ele faz vai a- a- falando para esse público, né? O que aconteceu politicamente, né? Como pegar esse monte de recordações que essas pessoas tinham e tentar organizar elas e falar, olha, o que aconteceu foi uma guerra imperialista que a burguesia utilizou disso para seus próprios interesses, fazendo com que os trabalhadores de diferentes países se matassem, né? Então ele ia, ou seja, era o sentido de uma palestra, né, de um panfleto político, mas utilizando esse recurso do teatro, né? E aí tem um trecho que é muito interessante, assim, que ele fala sobre o, o efeito, né, do filme. Ele fala assim: a tensão dramática que a cena ao vivo e os fragmentos de filme geravam entre si era ainda mais forte. Eles interagiam e potencializavam reciprocamente suas forças. E por vezes a ação atingia um furioso que raramente experimentei no teatro. Quando, por exemplo, a cena da votação dos créditos da guerra pela social-democracia ao vivo, feito por atores, foi seguida por um filme mostrando os primeiros mortos, isso não só deixou claro o caráter político do procedimento, mas também produziu um efeito humano devastador. Tornou-se arte de fato. O que se mostrou é que a propaganda política mais eficaz é realizada no mesmo sentido que a forma artística mais elevada. Então, olha só que interessante, né? Ele está falando assim do efeito que é você combinar, né? Vocês lembram quando que eu falei, né, da votação dos créditos de guerra, que a social-democracia acabou votando junto com os partidos da burguesia pelos créditos de guerra, ou seja, pela entrada da Alemanha na guerra, né? E aí o Piscator coloca os atores encenando essa votação e em seguida trechos do filme mostrando o que aconteceu na guerra, né? Tipo, qual é a consequência direta dessa votação? O que a social-democracia estava fazendo ali era votar para que esses trabalhadores morressem nos campos de batalha, né? Então, você consegue com essa composição, né, entre filme e atuação, mostrar o sentido político do que fez a social-democracia, mas ele fala, né, um sentido humano devastador. E aí é muito interessante que a gente vê uma mudança, né, no jeito que ele apresenta a coisa. Porque você lembra que lá no Teatro Proletário ele falava assim, abaixo a arte, a gente quer riscar a arte do nosso programa, a gente quer fazer propaganda política e tudo mais. E aí o que ele está vendo aqui na verdade, assim, quanto quanto melhor você consegue elaborar a coisa artisticamente, melhor é a propaganda política, no sentido de que é, você fazer como lá no Teatro Proletário e tudo mais, assim, tem um efeito limitado, assim. Você conseguir compor dessa forma e pensar o que é mais eficaz politicamente, esse é o critério artístico dele. Mas ele volta a pensar, né, como um critério artístico, assim. O critério artístico é a forma mais eficaz de fazer a propaganda política, né? E que aqui ele conseguiu desenvolver isso num nível muito superior do que ele estava fazendo lá 5 anos antes, né? E aí tem uma questão muito interessante, né? Que isso ele vai repetir exaustivamente, né? Porque até hoje, assim, quando a gente ouve falar do Piscator, fala assim, é o cara, Piscator é o cara que botou o filme, né? Tipo, ele é conhecido como o diretor da inovação técnica, assim. E ele falava muitas vezes, né, sobre como para ele a técnica era um meio e não um fim. Não é que ele queria botar o cinema lá para mostrar como o cinema é legal, era justamente para criar esse efeito político que a gente acabou de ver, né? Ele descrevendo, assim. Então ele fala assim: a forma como combinei formas de arte aparentemente contrastantes aparece proeminentemente nas discussões da crítica e na apreciação do público geral em relação ao meu trabalho. De minha parte, eu não considerava esse aspecto da coisa tão importante. A técnica sofreu rejeições de antemão e louvações aos céus, mas raramente foi apreciada com precisão. Né? Então ele fala assim, ele fala, meu, o filme, eu usei o filme porque ele era a melhor forma de fazer o que eu queria politicamente. Mas poderia ser outra coisa, né? Quer dizer, e a gente vê isso, né? Se a gente acompanha as produções dele, a gente vê como ele vai mudando os recursos, né? Ele sempre ele não fica com uma forma engessada, né? E pensa assim, vou usar sempre o filme, bota sempre o filme lá. Não, ele vai pensar.
cada vez ele vai pensar que outras técnicas, né, que utilizações ele pode fazer dos recursos técnicos para poder melhorar o efeito político que ele obtém com a peça, né? E ele até fala, né, quando ele fala lá do naturalismo, né, e do Volksbühne, desses antecedentes da obra dele, ele fala que, assim, que na Alemanha foi onde surgiu a iluminação de palco, né, a iluminação elétrica de palco, e ele fala, ele correlaciona também essas coisas, né? Então, ele tem uma visão, assim, de sempre ligar o aspecto técnico ao aspecto social e político das obras, né? Como se um estivesse impulsionando o outro, como se o avanço técnico também impulsiona esse nascer de um teatro diferente, né? Porque esse elemento narrativo do filme, por exemplo, é uma coisa muito, muito interessante para o teatro épico. Não é necessário, né? Você pode fazer teatro épico sem filme, claro, mas é um recurso narrativo que pode ser muito útil, né? Enfim, aí ele falando sobre o objetivo do trabalho dele, né? No fim das contas, o que considero o ponto essencial de todo o meu trabalho, não a propagação de uma visão da vida por meio de clichês formais e slogans de painéis publicitários, mas a apresentação de prova concreta de que nossa filosofia, que é o marxismo, né, e tudo que pode ser deduzido dela, é a única perspectiva válida para a nossa época. Para isso, eu precisava de meios para demonstrar como fatores humanos e sobre-humanos interagem com classes e indivíduos. Um desses meios era o filme, mas não era mais do que um meio, e amanhã poderia ser substituído por outro meio melhor, né? Ou seja, era o melhor que ele tinha à disposição, né? Se ele encontrasse outra coisa melhor, ele usaria outra coisa melhor, assim. Enfim, eu acho que esse debate é um dos mais importantes, assim, que eu queria enfatizar isso, né, no curso, assim, porque eu acho que é, é muito importante a gente pensar o teatro épico. Às vezes a gente vê discussões, e isso na academia é muito frequente, de apresentar o teatro épico como uma espécie de fórmula de bolo, de recursos formais. Ah, o teatro épico é o que quebra a quarta parede. O teatro épico é o que tem, sei lá, o distanciamento. O teatro épico é o que tem é, recurso narrativo, blá, blá, blá. E não é isso, né? Tipo, eu acho que tanto o Piscator quanto o Brecht, eles enfatizam muito esse ponto de que você vai procurar a forma para atingir um objetivo político, né? O que é fundamental é o objetivo que você tem com aquilo. E a forma tá relacionada, né? E subordinada, de certa forma, a isso, né? Elas estão combinando. Então, nem sempre você vai usar o mesmo recurso, e, enfim, você tem que ter liberdade para pensar recursos novos, né? Porque senão você vai começar a fazer uma fórmula de bolo e isso não serve, né? Mesmo porque uma coisa era usar esses recursos nessa época, né? Hoje em dia, tipo, como ele falou, por exemplo, dos filmes de guerra, ele falou que filmes de guerra ainda não estavam na moda. Então o impacto de você mostrar um filme de guerra era muito forte, assim. Hoje em dia, assim, já é uma coisa que não impacta tanto, né? A gente tem visto, assim, por exemplo, imagens escabrosas que estão do massacre que está acontecendo na Palestina e, tipo, e isso não impacta as pessoas do mesmo jeito, né? Então é preciso pensar outros recursos, outras formas de atingir, às vezes, objetivos que não são mais atingíveis com os mesmos recursos, né? Aí tem um debate, né? Que o Piscator ele começou a ser muito criticado por, por pessoas da própria esquerda, né, do próprio Partido Comunista, e falando que ele estava se aburguesando, né, e aí a gente vai ver isso um pouco no próximo teatro que ele monta e tal, assim, mas tem gente que começa a dizer assim, que que a tendência revolucionária no teatro foram esses grupos de agitação e propaganda que foram surgindo, né, que eu falei, assim, e que o teatro do Piscator virou um teatro estéril, sem potencial na luta de classe, né, e o Piscator vai fazer uma discussão sobre isso, dizendo
fazendo essa comparação, né, entre o que ele chama de teatro amador proletário e o teatro profissional revolucionário, né? O teatro amador proletário é aquilo que ele mesmo fez lá no teatro proletário, o que os grupos de agitação e propaganda faziam, e o teatro profissional revolucionário é o que ele estava fazendo dentro de um teatro, com recursos, etc, né? E aí ele fala que os teatros amadores, eles têm uma vantagem de uma capilaridade imensa, que eles podem, né, ir para diversos lugares, levando agitação e propaganda para toda a classe trabalhadora, como ele fazia mesmo com o teatro proletário, ou como ele fez com a Revista Vermelha, né, que é ir nos bairros, etc, né? Agora ele fala que o teatro profissional pode atrair setores da comunidade que de outra forma não seriam afetados pelo nosso movimento, além de ter mais possibilidade de experimentação para fazer novas descobertas no campo teatral, seja na atuação, na encenação ou na escrita, né? Então ele fala isso, assim, por exemplo, esses recursos que ele teve, que ele fez com o Apesar de Tudo, né, de colocar o filme, etc. Isso exige uma profissionalização, porque exige tempo, exige dinheiro, exige recursos, etc. Então ele fala que é importante você ter teatros profissionais, revolucionários, que seja de atores profissionais, diretores profissionais, gente que esteja dedicada a isso integralmente, né? E não de trabalhadores, de operários que no seu tempo livre fazem teatro, né? Ele fala que tem papéis diferentes e que um não pode se contrapor ao outro, né? Que eles devem somar esforços para poder fazer a propaganda, a agitação política por meio do teatro, né? Bom, aí outro tema, né, sobre uma das coisas interessantes que o Piscator pensa, né, que é a ideia de um teatro total, né? E aí ele desenha um projeto junto com o Walter Gropius, né, que talvez muitos de vocês conheçam por causa da Bauhaus. É, o que o Piscator pensa, né? E aí tem gente que discute que ele tinha diferentes projetos de teatro, né? E contrapõe isso, por exemplo, ao teatro épico, né? Porque o teatro épico seria um teatro de distanciamento e o teatro total seria um teatro da imersão. Eu não acho que faz muito sentido isso. Acho que é um bom debate, sim, mas eu penso que da maneira como o Piscator pensa o teatro épico, né? A ideia dele de um teatro total é de utilizar ao máximo todos os recursos que tiver, né? Como ele usava o cinema, etc., para poder apresentar o que ele quer, para obter os efeitos políticos dele, né? Então, ele pensava o teatro total como uma máquina teatral tecnicamente tão funcionalmente perfeita quanto uma máquina de escrever. Um aparelho que incorporava a mais moderna iluminação, os mais modernos cenários móveis, tanto na vertical quanto na horizontal. Inúmeras cabines de projeção, alto-falantes por toda parte, etc. Né? Eu acho que quem discute que está em oposição pensa nesse teatro como sendo um teatro ilusionista, né? E eu acho que não era esse o objetivo do Piscator, né? Aqui vocês veem um mapinha que talvez não dê para entender muito bem, assim, mas depois tem um vídeo que vai dar para entender melhor, assim. Aqui esse A é um palco pequeno no meio, né? E dá para você girar toda essa esfera maior, né, para trás aqui nesse B, fazendo um palco retrátil, né? Um palco que gira e entra no meio da plateia, enfim. Mais fácil ver o vídeo que acho que vai dar para entender melhor. Aí aqui a maquete, né? Umas maquetes de como seria ele visto por fora. Aqui mostra, né? Ó, o palco girando, tá vendo como ele muda de lugar, né? Você pode colocar o palco para trás, para frente, você pode fazer um teatro de arena com um palcozinho no meio, né? E aqui ele cortado transversalmente, né? E você vê aqui o palco e a plateia, né? O público. Aqui eu acho que não vai sair o som, mas tudo bem, não tem problema. Não, é só uma musiquinha mesmo. Eu achei esse vídeo no YouTube, acho que foi um arquiteto que fez muito interessante, assim, que ele foi e fez um vídeo mostrando como seria o teatro, assim. Então, vou botar aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo ver? Então, né? Se não tiver, avisa.
humilde, né? O projeto do rapaz. Bom, gente, não sei, queria ver, assim, né, que se até aqui vocês querem comentar alguma coisa antes de seguir adiante. Fala. No, quería fazer só uma pergunta que não ficou claro para mim. Gostei muito dessa distinção que achei que evidencia muito de que se trata cada um, mas não ficou claro para mim em que momento ele faz essa distinção entre o teatro profissional revolucionário e o amador. De que ano é que são esses textos? Então, ele incluiu como um capítulo no Teatro Político, né, de 1929. Mas eu acho que, assim, ele começa a ser bastante criticado justamente quando ele faz o primeiro Piscator-Bune, que agora que é o que a gente vai ver, né, que é quando ele faz esse projeto do Teatro Total, e aí porque ele passou essa temporada no Volksbühne, né, que foi de 24 a 27, aí quando tem toda a polêmica lá, que censuram a peça dele, aí ele acaba saindo em protesto, né, e ele vai fazer o próprio teatro dele. E aí, como a gente vai ver, esse teatro ele é financiado por um burguês, e aí, enfim, ele vai para um bairro, né, mais chique, assim, distante dos bairros operários, e aí tem um público que frequenta que é um público, tipo, ele sempre teve lugares gratuitos ou lugares para os operários, assim, né, mas grande parte do público são burgueses ou são pessoas de classe média, são pessoas mais com grana e, enfim, eu acho que esse movimento que ele vai fazendo que vai gerando muito essa crítica, né, de que o teatro revolucionário de verdade eram os grupos de agite próprio, os grupos operários, e o teatro do Piscator era, enfim. Mas aí ele escreve isso como defesa? Sim, escreve isso, tipo, meio que para contrapor, né, para se contrapor a essas críticas, assim. Depois, inclusive, quando ele vai rever o livro em 63, ele tira isso como um capítulo separado e junta com outro, tipo assim, ele dá menos importância, né, para isso depois, assim. Você vê que é uma coisa que na época ele resolveu dar essa importância por conta das críticas que ele recebia, né, por parte da esquerda, assim. Ótimo, obrigada. Tem aqui na edição que eu tenho do Teatro Político, eles trazem um trecho de um texto do Berta Lask, que é uma crítica que ele faz do teatro político, né? Então, depois que o livro sai, aí ele afirma, né, nessa crítica, que tinha duas tendências de teatro político na Alemanha no final dos anos 20, né? E aí ele fala assim: Piscator é da opinião de que nos últimos 10 anos, os últimos 10 anos viram um desenvolvimento unificado do teatro político, estreitamente ligado ao seu próprio destino. Mesmo em retrospecto, ele não pode ver que isso foi o que aconteceu só nos primeiros poucos anos depois da guerra, depois dos quais chegou um momento em que o teatro político se desenvolveu, por um lado, como um teatro proletário revolucionário, e por outro, o Piscator-Bune. O primeiro se desenvolveu firmemente, né, continuamente, apesar das dificuldades, enquanto o segundo colapsou espetacularmente a cada 2 anos, que é o que a gente vai ver que os teatros dele vão à falência mais ou menos a cada 2 anos.
Então, enfim, é esse tipo de crítica, assim, que tem, né? Falando, bom, olha só, o teatro revolucionário estava funcionando e o do Piscator falia, né? Porque esse teatro burguês safado, assim. Enfim, aí, justamente, né? Como é que o Piscator pretendia financiar esse projeto megalomaníaco do Teatro Total, né? Ele tinha um patrocinador, que era esse cidadão aqui, Ludwig Katzenlob, que era um empresário, ele era dono de cervejarias e de um grupo de fábricas. E aí ele concordou em financiar o Teatro do Piscator com uma única condição, que o nome não tivesse os termos proletário e revolucionário. E aí o Piscator justificou que, tendo o nome Piscator Bühne, tipo, o nome dele já era tão associado com a Revolução, o teatro proletário, que todo mundo já ia saber do que se trata, assim. Mas o acordo que ele tinha com esse cara é que ele ia financiar o Teatro Total, né? Acabou não rolando, nunca foi feito esse Teatro Total, mas ele financiou esse... parece que tinha... Dizem aí uns boatos, não sei, né? Não sei confirmar, mas que uma amante desse cara era uma atriz que trabalhava com Piscator, e que aí ela que fez essa ponte aí com o cara. Mas enfim, o fato é que, obviamente, né, tem um trecho depois, que é escrito bem depois, né, acho que é no final da vida do Piscator, acho que é o prólogo ou o epílogo da última edição de 63 do Teatro Político, e que o Piscator fala assim, bom, é verdade que eu fui financiado com o dinheiro lá de um burguês, assim. Ele fala assim, mas bom, seria melhor eu não ter feito as peças, ele lista várias peças que ele fez, assim. Acho que a resposta é óbvia, assim, né? Enfim, polêmicas. E aí o Piscator, ele também fala nesse momento que o teatro dele, ele quer atingir setores da pequena burguesia, né? Setores que ele fala assim, né? Vamos deixar ele falar. Médicos, advogados, professores e escritores que, dependendo inteiramente do seu próprio trabalho, parecem, por qualquer critério objetivo, pertencer à classe trabalhadora. E ainda assim têm mil ligações com a burguesia, juntaram-se à nossa frente voluntariamente, na verdade com entusiasmo. Quer dizer, eu estou falando aqui né, como pequeno burguês. Ele fala que são profissionais liberais, ele fala que pertencem por qualquer critério objetivo à classe trabalhadora, né? Então, e aí quando ele abre os jornais direitistas, né, rebatendo, assim, um deles diz assim, sob nenhuma circunstância devemos subestimar os perigos aos quais esse teatro irá expor certas classes da população. O snob está além do perigo e o proletariado nos casebres não será alcançado. Mas o homem pequeno, sem uma opinião própria, que por um hábito antigo segue o programa dos social-democratas, pode ser transformado em um radical, em um sentido provocativo por uma instigação assim. Então, é interessante a gente lembrar, né, pensando naquelas estatísticas que a gente viu na terça-feira, mostrando a composição social dos filiados do partido, né, que mostrava que existia uma porcentagem nada insignificante de profissionais liberais que eram ligados ao Partido Social Democrata, e que a maior parte da composição era de operários qualificados, né, operários especializados e tal. Então, acho que o Piscator tinha uma ideia, assim, de que não bastava fazer o que ele tinha feito e que os grupos de agitação e propaganda faziam, que é ir nos bairros operários, fazer peças nas cervejarias, na porta da fábrica, etc. Ele queria disputar também esse setor tipo das classes médias, assim, né? E talvez também, né? Bom, 1927 já era possível ver, né, esses setores sendo arrastados para a reação, né? Muitos aderindo ao nazismo, aos partidos de extrema direita e tudo mais, né? E acho que o Piscator via uma necessidade de disputar esses setores, assim. E aí, enfim, tem um manifesto programático, né, que foi escrito pelo Félix Gasbarra, e é interessante, porque ele começava dizendo que esse teatro não foi fundado para fazer política, mas para libertar a política da arte. Desculpa, libertar a arte da política. Né? E aí tem uma citação de um trecho do Literatura e Revolução, do Trotsky, né?
E que aí eu acho que talvez tenha inspirado essa passagem, né? Porque o Trotsky, nesse livro, ele discute um pouco contra a ideia de uma arte proletária, de uma cultura proletária. Porque ele fala, né? E o Lenin também argumentava no sentido parecido, assim, né? Se contrapondo à prolet cult, a ideia de uma cultura proletária, dizendo que a burguesia tinha levado séculos para erguer a sua arte, a sua cultura, etc. E que o domínio do proletariado, como classe dominante, como ditadura do proletariado, não tinha como objetivo estabelecer o proletariado como uma classe dominante e destruir, né, oprimir as demais, como tinha sido em todas as épocas precedentes, mas sim de dissolver as classes, né, de fazer com que a sociedade fosse sem classes, e que, portanto, não teria esse período histórico necessário para desenvolver uma arte, uma cultura proletária, isso não faria sentido, né? O que sim aconteceria era o desenvolvimento de uma arte, uma cultura socialistas e, digamos, em perspectiva de uma sociedade sem classes. Então, claro que eu estou aqui fazendo uma caricatura meio grosseira do argumento, mas é um pouco isso, assim, né? A ideia de que você não quer fazer um... Então, a ideia de que o teatro não foi fundado para fazer política, é claro que foi, né? É um pouco retórico isso, assim, né? Talvez justamente para chegar nesses setores que o Piscator, que talvez fosse um pouco avesso, não vou para o teatro para ver política. Eles estão falando, não é para fazer política, mas para a gente poder ter uma sociedade sem classe onde a gente possa, de fato, fazer arte, né? Se a gente pensa na trajetória do próprio Piscator, o que levou ele para fazer política? Foi a Primeira Guerra, né? No começo ele queria fazer a arte, a bela arte, edificante e tudo mais. Esse ideal foi destruído pela guerra, né? Então, a ideia é que se você está numa sociedade sem conflito de classes, sem guerra imperialista, sem exploração do homem pelo homem, aí nós vamos ser livres para poder fazer a arte, essa bela arte que não precisa se preocupar com essas questões, né? E eu consegui um facsímile, né, desse programa. E aí eu achei muito interessante, né? Porque, bom, eu não consegui ler muita coisa porque está em alemão, né? Eu vou levar um tempo para decifrar. Mas o que é muito interessante é ver, não sei se vocês conseguem ver, mas que, tipo, ele é cheio de propagandas dentro, de publicidade, né? E eu achei muito, muito louco isso, né? Porque não é uma coisa que você esperaria, assim, né? Do teatro do Piscator, assim. E aí acho que tem a ver com isso, né? Com essa questão que a gente estava falando sobre o financiamento, né? Quer dizer, era ele recorreu ao dinheiro do dono da cervejaria, do industrial, e aí ele fez um programa em que, intercalado com as questões políticas e o nome das pessoas, blá, 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 tinha lá as propagandas de, sei lá, de lingerie, sei lá que porcaria que era aquilo, mas porque ele queria financiar o teatro dele, né? E aquela possibilidade que ele tinha falado, né? Sobre a única forma de financiar um teatro de massas em Berlim era se associando aos sindicatos, enfim, por motivos diversos, né? Da conjuntura ali política, ele não estava conseguindo fazer, né? Então ele recorreu a esse expediente, assim, que acho que abre, né? Um debate, assim. Mas, enfim, o que foi muito interessante, né, nesse teatro? Pela primeira vez, era um teatro que o Piscator tinha para dirigir do jeito que ele quisesse, né? E aí teve duas coisas que ele fez lá que foram muito interessantes, que uma era um coletivo dramatúrgico e a outra era um teatro-estúdio, né? Vamos falar um pouco dessas duas. Então, essa coisa da criação de um coletivo dramatúrgico era as duas, né? Tem a ver com essa ideia primeiro, que ele precisa fazer um teatro novo, né? E o que ele se deparava o tempo todo era de não encontrar o material necessário para isso. Primeiro, ele sempre falava, não tem uma dramaturgia adequada para o teatro que eu quero fazer, não tem atores adequados para o teatro que eu quero fazer. Então, era um pouco para poder construir essa matéria-prima que ele queria, né, para o teatro. Aí o coletivo dramatúrgico, né? Tem um texto, Trabalho Produtivo Coletivo. Depois eu vou escanear e mandar para vocês.
Ele fala assim: o coletivo dramatúrgico, todo o aparato imbuído dos princípios da nossa cosmovisão, tudo isso cria uma comunidade e conduz à mais pura e segura autorregulação. Deixa de lado quaisquer floreios gratuitos e transforma o diretor-geral em mais um membro do coletivo, como diretor artístico, ator, autor ou dramaturgo. Quer dizer, tinha uma ideia de meio também de conter esses arroubos de genialidade individual, né? Que, como se o coletivo fosse autorregular. Se alguém vem com uma piração e fala assim, nossa, eu acho que isso aqui ia ser muito louco, os outros iam falar, não, mas para que isso, né? Por que você quer fazer isso? E, de certa forma, ter um trabalho que fosse coletivo, mas que não deixasse ninguém ser uma estrela, né? Que se destaca da... Não que o Piscator não... que é um pouco contraditório até, porque, assim, ele era uma figura que, sim, dava a palavra final, né? Mas, de toda forma, ele estava querendo fomentar esse trabalho coletivo, né? Assim como numa máquina bem construída, os dentes das rodas se encaixam perfeitamente uns nos outros. Num teatro baseado neste princípio, desenvolve-se uma espécie de direção coletiva. O estilo de encenação é posto em prática de forma mais lógica e simples. A tarefa atribuída ao encenador é, sobretudo, organizar bem o seu aparato e colocar os seus colaboradores no local adequado. Contra o princípio ditatorial do empreendimento teatral habitual, que torna o diretor tão escravo quanto os seus subordinados, o princípio de uma coletividade democrática demonstra repetidamente a sua produtividade, bem como seu significado humano e artístico. Bom, isso é uma questão que ele fala, né, do diretor ser tão escravo quanto seus subordinados. A gente vai ver isso muito quando a gente fala do teatro americano, né, porque justamente tem até um texto que o Piscator fala, né, sobre o teatro dos Estados Unidos, um texto de 1955, depois de ter visto de perto como funcionava Broadway, né, que a coisa é assim, tem um produtor que contrata o diretor para fazer aquele trabalho, os atores, tipo, é como uma linha de montagem, né? Onde cada um tem um papel ultra delimitado e vai fazer aquele trabalho. Então é trabalho alienado, né? Como a gente pode pensar numa fábrica, porque o ator tem que fazer aquilo daquele jeito, o diretor tem que fazer aquilo daquele jeito, né? E ninguém pode pensar sobre o que está fazendo, questionar o que está fazendo. E o que ele está falando é que aqui ele quer fazer uma coletividade democrática, onde a criação vai ser coletiva. Então, um vai opinar no trabalho do outro e as coisas, né? E ele diz que o encenador, né? Ou seja, o papel dele seria organizar isso e fazer com que cada um trabalhasse bem na sua esfera, né? Aí aqui alguns, né, dos que participaram desse coletivo, né, dramatúrgico, o Gasbarra, vários nomes, Doblin, né, o próprio Doblin, o Lânia, que a gente viu fazer a crítica lá atrás, o Toller, o Brecht, né, todos eles participaram desse coletivo que a gente vai encontrar depoimentos de que não funcionava de maneira muito harmônica, tinha muita treta, muita briga entre eles, né, mas que teve uma produção interessante, assim, né? Chegou a produzir peças. Acho que a principal fruto que a gente pode dizer, assim, que foi uma peça muito muito boa que saiu de lá é a do Soldado Schweik, né? Que a gente vai ver mais para frente, assim, que foi uma produção coletiva mesmo, mas teve outras, por exemplo, tem uma peça do Léo Lânia que ele vai fazer depois, que é a Conjuntura, que foi uma ideia, diz que foi uma ideia que surgiu no coletivo e aí o Léo Lânia pegou para desenvolver, assim, né? Então, e a gente vê, né, é muito louco quando surgem esses processos coletivos que, em geral, saem coisas muito boas, né? Aqui no Brasil, a gente pode pensar lá no seminário de dramaturgia do Arena, né? Quanta coisa incrível saiu de lá, assim, de pouco tempo que a galera se discutiu e falou, meu, vamos escrever, e aí Boal, Vianinha, Guarnieri escreveram peças incríveis que saíram de uma relação de troca, de estudo, de debate coletivo, né? De um criticar o trabalho do outro também, né? E aí ele fala sobre essas relações de produção, né? Ele fala, os atores se libertam da forma frouxa de uma mera relação contratual e passam a fazer parte de um coletivo.
com os mesmos direitos e obrigações do autor, do diretor musical, do diretor e dos técnicos de cinema. E esse grupo seleciona, então, a obra a ser produzida. Estabelece a linha que a produção seguirá por meio de uma discussão entre colegas, escolha do diretor e elenco adequados para a obra e mãos à obra. Desculpa, essa parte aqui ele já está falando sobre o estúdio, tá? São duas coisas diferentes. Tem o coletivo dramatúrgico, que era para escrever peças para serem encenadas pelo Piscator, e tinha um estúdio que era como se fosse um teatro experimental dentro do Piscator Bune, né? Como se fosse no Teatro de Arte de Moscou tinha, né? Tinha tipo, um teatro secundário, mas que aí era um lugar onde acho que o Piscator encarava muito como um lugar de formação desse material humano que ele queria para trabalhar, né? Então, para pensar numa forma diferente de atuação, de dramaturgia, e também que não tinha um prazo, né, para fazer essa relação contratual, ou seja, você precisa fazer a peça para encenar daqui tanto tempo, então tem que cumprir os prazos e tal. Você tem mais liberdade de criação, né? E aí esse grupo que vai discutir junto, o que eles vão produzir? Qual que é o texto que a gente quer? E aí eles vão discutir o texto, e aí eles vão pensar como vai ser, aí eles vão escolher um diretor e um elenco para fazer, né? Então, quer dizer, é um processo que é outro ritmo, né? E é outra forma de produzir, né? Tipo, os papéis não estão pré-definidos, eles vão escolher o diretor a partir do processo, eles vão escolher o elenco a partir das discussões, né? É uma forma que é bem mais coletiva, né, do que até o próprio teatro principal lá com a direção do Piscator funcionava, né? A gente vai ver que depois isso aqui também ele vai fazer uma coisa parecida nos Estados Unidos, né, na escola que ele vai fazer lá, assim. A ideia era justamente que fosse uma escola e um teatro, né? Ou seja, você vai aprender sobre um novo teatro fazendo esse novo teatro, pensando na prática, né? Sem as pretensões da produção, um laboratório para testar ideias e aprender todos os aspectos do teatro em sua nova concepção, né? Ou seja, o que o Piscator queria era tipo um lugar onde essa nova concepção de teatro pudesse ser experimentada para surgir, né? Para poder se amadurecer, né? No estúdio, uma peça pode ser submetida a um processo praticamente infinito de adaptação e reescrita construtiva, né? Ou seja, o processo é mais importante do que o resultado final, né? Você não tem um prazo para apresentar a peça. Você está aprendendo conforme a peça vai sendo adaptada, reescrita, refeita coletivamente, né? São realizados cursos para os membros do estúdio e há conferências que cobrem todos os problemas políticos e intelectuais essenciais do momento. Mas, ao mesmo tempo, há cursos de oratória, cursos de aprendizagem de papéis e cursos de preparação física. Os temas oferecidos em cada momento são determinados pelo trabalho que está sendo elaborado naquele momento. Ou seja, parece uma escola de teatro, né? Isso aqui o que é muito interessante ele falar assim que os cursos que são oferecidos surgem da ideia do trabalho, né? Então eles pensam, vamos fazer tal peça, o que precisa? A gente precisa de um coral, então vamos fazer aula de canto, né? E aí e tem debate político, né? Isso é muito interessante, assim, porque para você poder ser um bom ator, né, nesse tipo de teatro, você precisa ter consciência, né, do tema político que está sendo tratado, do que você quer, qual é o objetivo político da peça, né? Não é só representar um papel ali com virtuose, né? Fez muito bem, assim. Então, você debater as questões políticas que estão por trás, que estão permeando o texto, é fundamental, né? Não é só o lado técnico, né? Uma integração entre técnico, político e dramatúrgico e etc. Aqui é uma fotinha que eu achei de um momento lá de exercícios físicos, né, de atividades físicas do estúdio, assim. Então o povo fazia exercício, né, e acho que isso também devia ser muito louco, né, porque eles criavam uma comunidade ali, né. E aí, bom, outro aspecto da obra do Piscator, né, é justamente a questão da atuação, né, ele falava assim, a atuação, obviamente,
a atuação dramática daquele velho teatro não servia, né, para ele, assim. Ele precisava pensar uma nova forma de atuação. Então, aqui em outro texto, também posso mandar isso para vocês, ele fala assim: nosso trabalho com atores tem como objetivo substituir o pensamento individual pelo espírito coletivo. Queremos fundar um novo estilo de representação que se adapte à objetividade do conteúdo dos personagens dramáticos e criar um grupo de teatro em que os monopólios do papel sejam deixados para trás e seja oferecido à nova geração de artistas um campo especial de trabalho, né? Então aqui sempre combatendo, ele vai ser muito contra, né, aquela coisa do egocentrismo do artista que quer mostrar, né, como ele é virtuoso, como ele sabe atuar bem, né? Não é disso que se trata, né? Então ele vai sempre ressaltar o papel do ator como uma parte dessa engrenagem, né? Então, quer ver, tem um outro trecho aqui que fica bem claro isso. Ele fala assim, é claro, nós não precisamos de naturalidade profissional, né? Pode ser naturalidade, naturalismo, assim, não sei como ficaria melhor a tradução, assim. Mas, quer dizer, representar de forma natural, assim. Mas sim uma performance tão científica e claramente analisada pelo intelecto que ela reproduz a naturalidade em um nível mais elevado e com uma técnica tão intencional e calculada como a arquitetura do palco. Cada palavra deve ser tão central para o trabalho como é o centro em relação à periferia de um círculo. Ou seja, tudo no palco é calculável, tudo se junta organicamente. Então, mantendo o efeito geral de meu trabalho em mente, vejo o ator em primeira instância simplesmente cumprindo uma função, como as luzes, cores, música, cenário e texto. Quão bem ele a desempenha depende de seu talento. De toda forma, eu não estou preparado para virar de cabeça para baixo meus objetivos teatrais em seu nome. Quer dizer, e aí eu coloquei aqui um estilo neorrealista, porque ele fala antes desse trecho que ele fazia, se fosse para dar um nome para o estilo de atuação, eu diria que é neorrealista, né? Para não confundir com o naturalismo do fim do século XIX, né? Então, quer dizer, é interessante essa ideia que ele fala, assim, né? De que você vai ter uma intencionalidade, uma análise intelectual que vai fazer com que ele reproduza a naturalidade em um nível mais elevado. O que não quer dizer representar de um estilo naturalista, né? Como a gente vai ver no Shrek, por exemplo, né? Eu acho que tem uma coisa também que é uma adaptabilidade do estilo de atuação conforme a necessidade política, né? E aí, enfim, tem um trecho do Brecht que ele fala, né? Ele fala que o Piscator, ele de fato, ele nunca se empenhou tanto, né, em desenvolver um estilo, e aí que ele, inclusive, passou a usar o estilo do Brecht nas montagens dele, né? Porque talvez não sei se o Piscator concordaria com isso, mas o que o Brecht fala de certa forma, que ele se empenhou mais em desenvolver um estilo de interpretação e que era adequado, né? Porque justamente o objetivo que eles tinham era de subordinar a atuação a um objetivo, né, da peça, assim. Então, o que ele fala aqui no final, né? Ele não vai submeter os objetivos teatrais em nome de uma atuação virtuosa, né? Pelo contrário, a atuação tem que entrar como uma peça nessa engrenagem que é composta por todos os elementos cênicos, né? O cenário, o texto, a música e bababá. Então, por exemplo, quando ele coloca o cinema, quando ele coloca essas projeções, ele falava que, às vezes, assim, coisas que ele colocava faziam os atores se sentirem muito pequenos, né, perto de todas aquelas maquinárias, aquelas maluquices, tal, aqueles cenários gigantes. Ele fala, é necessário ter um estilo de atuação que combine com isso, né, que case com isso. Então, pensar como essas coisas se encaixam organicamente, né. Ele fala, tudo no palco é calculável, então tem que pensar como a gente pode ter um estilo de atuação que faça sentido junto com essas coisas e que elas consigam harmonicamente caminhar para esse objetivo, né, da peça. Aí voltando para as peças dele, assim, né, eu tô fazendo umas digressões sobre temas assim
E acho que é interessante às vezes a gente ver as produções também. Essa aqui é uma peça, né? Enfim, essa tradução do Hoppla é meio... Não sei exatamente como traduzir. Não sei se a Laura tem uma sugestão, assim. Mas eu encontrei como UPA, OPS, sei lá. Não? Você acha que En OPA também? español traducido como uy. Ui, pode ser. Ops, tá bom. Que é uma peça do Toller. E, e aí, né, como era característico das peças do Toller e a interação delas com o Piscator vai se esforçar para tirar o que ele considera muito emotivo, muito subjetivo, né? Então é uma peça que o Toller faz e que ela é muito autobiográfica, né? Porque ela fala sobre uma pessoa que fica presa, né? E que sai depois de todos os acontecimentos dos anos, enfim, desses anos loucos na Alemanha, assim, e que o cara sai totalmente perdido, assim, sem entender o que está acontecendo, assim. E o Toller mesmo passou 5 anos na prisão, né, por conta como eu falei para vocês, da participação dele na efêmera República Soviética da Baviera, né. E aí o que o Piscator fala? Ele fala assim, não se pode fornecer nenhuma evidência contra o mundo burguês se a evidência for inexata. E sempre é inexata quando as emoções jogam um papel decisivo. Então ele vai pegar o texto do Toller e tentar tirar esse aspecto que ele acha que é muito sentimental, etc. Né? Aqui vocês veem uma foto, né, que mostra que tinha um cenário muito... Depois vai aparecer ele inteiro, assim, né? Mas era um cenário de vários andares, assim, e que você ia iluminando diferentes partes, né? E às vezes tinha cenas simultâneas, etc. Que, enfim, era uma forma que o Piscator encontrou para... Você vê que, né? Nem sempre ele recorre, não vai usar o filme, vai usar agora esse cenário, né? Aqui tem uma maquete, né? Aí ele tinha 7 metros de altura, e aí tinha esses 3 cubículos, né? Dividido, enquanto no meio você tinha um compartimento com essa cúpula em que vai aparecer aqui projetado no meio algumas coisas, né? Aí você vê, né? No aquele anterior lá, estava iluminado esse aqui de baixo, assim. Aqui dá para ver o cenário. Parece um prédio, né? Com apartamentos, assim. E aí a projeção cinematográfica, né? Que vai ser projetada ali naquele pedaço do meio. Aí, e na frente do palco tinha uma tela, né? Uma tela para projeção de filmes e uma tela preta e branca para fazer sombras, né? Aí no fundo das áreas de montagem tinha telas translúcidas revestidas de tecido para que eles faziam uma projeção por trás do palco, né? E aí outras para cobrir os cubículos. Então, tipo, você conseguia projetar coisas em diferentes lugares, né? E aí esse filme que foi feito por esse Kurt Ortel aqui serviu de prólogo e aí era tipo, imagina, o cara fez um filme tentando mostrar tudo o que aconteceu naqueles anos em que o personagem estava preso, né? Então mostra a guerra, né? Aí mostra um close do uniforme de um general coberto de medalhas, cargas de infantaria sendo cortadas, tanques avançando, fogo cruzado, metralhadoras, feridos, fileiras de cruzes mortuárias, um exército em retirada, armas abandonadas e depois um corte para uma mão enorme arrancando as medalhas do peito do general, né? Ou seja, a guerra toda aqui. Aí o Cal Thomas, que é o personagem, aparece intermitentemente entre os soldados do filme. Então a tela subiu, a tela translúcida desceu, e a cena da prisão com Thomas, Kilman e os revolucionários condenados foi retratada na seção intermediária, entre a projeção traseira das paredes da prisão e uma projeção frontal de janelas gradeadas, cobertas com filme de uma sentinela gigante marchando de um lado para o outro.
sei se vocês conseguem imaginar, eu sempre acho meio difícil entender, mas você vê que ele, né, é muito louco como ele usa a projeção para compor o cenário, né? Projeta as grades da prisão, e aí projeta a cena da prisão por trás com os revolucionários e uma sentinela gigante marchando de um lado para o outro. Tem umas fotos aqui. Essa cena foi seguida pelo filme Central da Noite, uma recapitulação dos anos perdidos de Thomas, mostrando a inflação, as revoltas do Ruhr, os acontecimentos na União Soviética, Mussolini na Itália, Sacco e Vanzetti, a eleição de Hindenburg como presidente, a estabilização da República de Weimar, tudo acompanhado pela música de Edmund Meisel, que eu mesmo tinha feito lá as músicas das outras peças. Piscator enfatiza que nenhum outro meio de comunicação poderia dar uma ideia do impacto do mundo de hoje sobre um homem que passou 8 anos isolados atrás das grades. Era preciso concentrar o impacto desse período com todo o seu terror, estupidez e trivialidade. E nenhum outro meio que não o cinema é capaz de deixar passar 8 anos intermináveis em 7 minutos, né? Então tem essa coisa, né? Justamente assim, o cinema ele é uma linguagem que por essa capacidade de justapor coisas, de fazer uma edição de, né, que você mostra as cenas da guerra, mostra a inflação, a União Soviética, babá, ele tem, né, esse caráter épico de composição de imagens e que você cria um sentido para elas na composição, né? E aí o Piscator justamente vai mais uma vez defender o uso da técnica, mas por conta do que ela é capaz de mostrar, né? Que outro recurso não serviria. Aí aqui, ó, aquela que eles falam da medalha. Aí aqui, ó, Killman aqui embaixo. Então, os trabalhadores e o cara com a medalha no peito, né? Aí, mas passando já para outra peça, passa meio rápido essas coisas, porque senão não dá tempo. Essa peça aqui é muito interessante, né? As Aventuras do Bravo Soldado Schweik, que é de 1928. Porque é muito diferente, né, das produções anteriores. É uma adaptação de um romance, né? Que o escritor morreu em 1923 antes de terminar o romance, né? Então ficou inacabado. E aí tinha uma adaptação dramatúrgica que tinha sido feita. Aí o Piscator falou: vamos fazer então essa peça. Aí eles pegaram essa adaptação dramatúrgica e aí eles acharam que estava ruim. Falaram: não, mudou tudo do romance que a gente queria. E aí o coletivo dramatúrgico vai retrabalhar essa montagem, essa adaptação do romance, né? E aí, enfim. Depois o Brecht, inclusive, vai pegar e vai fazer uma outra versão, que é As Aventuras do Soldado Schweik na Segunda Guerra, ele vai fazer depois. E aí o que é muito interessante, né, tipo, ele usa um recurso aqui que é das animações feitas por George Grosz, né, ele vai usar desenho animado, assim, né? E também eram usadas máscaras, né, eles faziam máscaras para colocar nos personagens, assim, que eram desenhadas com base nos desenhos do Grosz, né, e duas esteiras mecânicas que eu já falo delas, assim. Mas é muito louco, porque muda o tom, né? Tipo, as peças do Piscator eram sérias, né? Aqui ele vai fazer uma peça satírica, uma peça cômica, né? Uma peça que ridiculariza a guerra e que então, ele com esses desenhos do Grosz, com as animações, esse aqui é o Max Pallenberg, que fez o papel principal, né? Inclusive, a atuação dele foi muito elogiada, né? E assim, ele era tão, tipo, o Piscator, tipo, ele ficou tão marcado com o papel que quando ele teve que fazer uma turnê na América do Sul, aí o Piscator, tipo, tirou de cartaz a peça, falou, não vou substituir por outra pessoa. E aí, as peças anteriores eram todas muito sérias, né? E eram muito, tipo, um sentido de dizer, né? De passar uma mensagem falando assim, ó, é isso. E ele esclarecia, né? Fazia essa coisa que o Piscator chamava de didático, né? Que era muito de iluminar tudo ali que está acontecendo. Essa peça não, né? Ela não tem, apesar de que ela vai terminar com a Internacional e tem toda essa também um caráter, digamos, de propaganda comunista, ela na verdade é muito mais cômica e mostra essas situações da guerra, né?
fazendo a gente ir vendo o ridículo que é essa coisa toda por meio da risada, né? E sem, digamos, querer conduzir o público a uma conclusão política, né? Mas muito mais mostrando o que foi. Essa foto aqui é uma revista que era do Partido Comunista, né? É a capa de uma edição que apareceu aqui o Pallenberg. E, e aí, enfim, tinha... primeiro eu vou falar das esteiras, né? Eles usavam um recurso que, assim, eles colocaram 2 esteiras mecânicas. Então, tinha uma que ficava indo da direita para a esquerda com o ator em cima, né? E ele ficava andando sem ir para lugar nenhum, né? Como uma esteira de academia. E aí a outra esteira do lado ia levando os objetos, as coisas, os personagens, as outras coisas da direita para a esquerda. Então elas iam cruzando com ele no palco. Então era como se ele estivesse sempre em marcha e encontrando as coisas. Assim. O Piscator fala que isso era tipo uma forma de mostrar uma linha como era na nossa sociedade, que as pessoas estavam numa linha de montagem, assim, né? E aí ele fazia esse movimento, assim, sem chegar a lugar nenhum. Inclusive, essas esteiras deram muitos problemas, foi problemas técnicos, né? Mas, no fim, eles conseguiram fazer, assim, tipo, elas eram barulhentas, enfim. Coisas que interferem, que eram as dificuldades das novas tecnologias, assim, né? E aí, enfim, tem vários desenhos do Gross que serviam de cenário, serviam também como esses personagens, você vê que pensa nessa coisa das máscaras, né, que eram os desenhos do Gross uma coisa bem grotesca, né, então ele usava muito dessa linguagem do grotesco para ridicularizar e tal. E esse desenho aqui, que era um dos que estavam na peça, né, do Jesus Cristo com uma máscara de gás, levou o Gross a ser julgado e condenado por blasfêmia, né? No fim das contas, o processo se estendeu por uns anos e aí ele fugiu para o exílio sem pagar a multa. Mas ele é uma amostra de como também estava fechando o cerco, né? Em cima dos. Antes disso, teve uma outra peça que chamava Rasputin, que era, enfim, né? Ele usava a história do Rasputin, mas ele falava, na verdade, sobre a guerra e tudo mais. E aí, uma das cenas, ele colocava o antigo imperador, né, da Alemanha, lá, o Guilherme, e ele foi processado, o Piscator, por conta disso, e teve que tirar da peça e tal. E aí o que ele fez é que ele pegou a sentença judicial e aí eles liam em cena, assim, a sentença judicial para falar, ó, a gente não pode fazer essa cena por conta disso aqui e tal. E é interessante, né? Porque aí ele leva, tipo, a situação política mesmo para dentro da peça e a repercussão da própria peça, né? Mas esses 2 episódios, né, mostram como, assim, já tinha uma censura pesada, né, em cima deles, assim. Teve uma outra peça dele que foi sobre, que acho que, se eu não me engano, foi a última peça que ele conseguiu encenar, que era sobre o aborto, né? E falando sobre a criminalização do aborto e tudo mais, e o autor também foi criminalizado por essa peça e tal. Então tiveram vários episódios de perseguição, assim. Esse aqui é o filme, né, do Piscar, que ele foi chamado pela Mejrabapon lá, Associação Internacional de... Eles fizeram a companhia de filmes, né, e aí em 31 eles chamam o Piscator para fazer um filme lá. Na verdade, o Piscator estava nesse momento bem ferrado financeiramente, né, ele quebrou os teatros dele e, tipo, é bem interessante que no Shrek teve uma contradição que, assim, foi o maior sucesso Teve 82 apresentações, foi o maior sucesso das peças do Piscator, de público e tal, só que, paradoxalmente, esse sucesso fez ele quebrar financeiramente o teatro, porque ele tinha que apresentar 4 peças na temporada, né, por conta dos assinantes e tal. Então ele tinha o compromisso de montar tantas peças. E como o Shrek estava fazendo muito sucesso, ele não queria tirar de cartaz. Aí o cara que administrava financeiramente o teatro sugeriu que ele alugasse um novo teatro para fazer outra peça.
Aí ele alugou o outro teatro. Aí ele ficou com 2 teatros. Aí começou a ter uma baita despesa. E aí, enfim, ele não deu conta lá. Acho que ele não era muito bom empresário, assim. Mas ele quebrou o teatro e depois ele foi quebrando um atrás do outro e tal. E ele foi preso, né? Chegou a ser preso pela questão fiscal lá, que era, bom, óbvio que também um pretexto, né, para tirar ele de cena, mas... E aí ele viu também essa oportunidade de fazer o filme na União Soviética como uma forma de conseguir pagar as dívidas que ele estava enfiado lá, né? Na verdade, ele queria fazer um outro filme, né, sobre uma outra peça que ele tinha ensinado na Alemanha. Quando ele chegou lá, tipo, era aquela coisa, assim, né, as ordens de cima, a burocracia falou, não, você vai fazer esse aqui, e aí ele queria fazer um filme falado, aí, que era uma novidade na Rússia ainda, aí falaram que ele não podia, que não sei o quê, tipo, ele não conseguia fazer nada do que ele queria, né, ele foi tendo que fazer as coisas do jeito que estava lá, teve várias dificuldades, né, teve um dos cenários, assim, os cenários externos que tinham sido desenhados pelo John Hartfield, eles foram destruídos numa tempestade. Aí, enfim, o filme foi se enrolando, foi levando muito mais tempo do que... E aí, quando ele ficou pronto em 34, porque era para ser um filme que eles iam fazer em alemão e russo, né? E era para ser uma propaganda contra o nazismo. Mas aí, quando ficou pronto, Hitler já tinha chegado ao poder, então não deu certo, assim. E aí eu trouxe, né? Tem no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada lá, enfim, não, né? Tá com as legendas em russo, dá para achar uma versão que tem algumas legendas em inglês, né? Mas não tem muita coisa, assim, né? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena ver, é interessante, assim. E fala sobre, tipo, é uma revolta de pescadores, né? É baseado nesse romance da Anna Seger, contra o monopólio, né? Dos que compravam mercadoria deles, compravam os peixes e tal, e aí eles se revoltam e tal. Enfim. Mas tá aí, né? Depois, quando eu mandar acho que os slides para vocês, deve vir o link junto, eu imagino. Bom, não sei, gente. Era um pouco isso que eu tinha pensado para hoje, assim, da gente, na próxima aula, ir para os Estados Unidos e começar a falar sobre as coisas de lá. Nunca fui, Débora, lá no Instituto Goethe procurar coisas sobre o Piscator, na verdade. Procurei mais na internet. É possível que tenha coisa lá. Uma boa ideia, vou lá dar um pulo um dia. Enfim, gente, não sei. Aí a gente tem um tempo ainda, dá pra a gente debater um pouco se vocês estiverem menos tímidos hoje do que na terça. Deixa eu ver. Enquanto isso, vou dar uma fuçada aqui. Eu posso ler para vocês aquele trecho que eu falei que ele está justificando porque que ele aceitou a grana do empresário lá. Ele fala assim: somente uma pessoa que não conheça as condições daquela época e que não esteja relacionada aos problemas específicos de um diretor teatral, o qual é responsável por um numeroso pessoal e uma organização complexa, me acusarão de haver traído os operários quando eu entrei na boca do lobo. Leia-se capitalismo. Admito que era dinheiro dos capitalistas com o qual dei início ao meu Piscator Bune na Nollendorfplatz, que não tinha a minha mão o dinheiro proletário. Por acaso teria sido melhor deixar de montar Opa, estamos vivos, Rasputin ou Schweik? Creio que a resposta é óbvia. E se a burguesia não tivesse vindo ao meu teatro por qualquer motivo, abandonando o preço cheio da entrada, teria podido oferecer preços especialmente baixos para os trabalhadores?
que é aquele esquema, né, que eu falei, cobrava ingressos muito caros dos burgueses para poder ter lugares baratos para os trabalhadores. Além disso, nunca pensei na possibilidade de colocar em cena algo a favor do meu benfeitor. Daí o meu lema: levo minhas dívidas como Göring leva suas medalhas, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Ele se orgulhava de ter se ferrado financeiramente porque ele dizia que isso mostrava a integridade, né, do que ele fazia, assim. E ele fala assim: se prova impossível construir um teatro proletário no âmbito de nossa estrutura social atual. Que aí ele fala que somente, né, com o Estado operário, como na Rússia, seria possível um teatro que não estivesse subordinado às leis de mercado e nem à censura ideológica burguesa. E aí ele completa: até isso ocorrer, nosso teatro não pode ser mais do que um teatro revolucionário que usa os meios à sua disposição para a libertação ideológica do proletariado e para promover o levante social que libertará tanto o proletariado quanto o seu teatro dessas contradições. Também tem umas coisas aqui sobre as tretas do coletivo dramatúrgico. Aqui. Tem uns relatos que falam assim que o Léo Lânia disse que se beneficiou da experiência, mas que falou que era difícil e amarga. E dizem que o Brecht afirmou que não se subordinaria a Gaspar Herzog e disse que não trabalharia sob a liderança de outros escritores. O Piscator também descreve um trecho no livro dele que ele fala que o Brecht ia para cima e para baixo falando assim: o meu nome é a minha marca registrada, eu não vou não vou ficar fazendo essas coisas aqui e tal. Então, enfim, era difícil muitas vezes eles, enfim, subordinarem essa coisa do escrutínio coletivo, né? Mas enfim, gente, aí a questão é essa, né? O Piscator depois a gente vai retomar falando dele já tendo saído da Alemanha, né? Ele saiu em 31 para fazer esse filme na União Soviética, e aí o Hitler sobe ao poder e ele não volta mais, né? Ele fica por lá, depois ele vai para a França e tal. E tem tem umas fofocas, né? Enquanto vocês não falam, eu vou falar fofocas. Tem uma coisa, tem nesse livro, inclusive, uma entrevista de rádio que chamaram ele e o Goebbels. E aí eles vão debater num programa de rádio, assim. E dizem que o Goebbels, ele mandou uma peça para o Piscator, ele queria ir trabalhar com o Piscator no começo. Aí o Piscator rejeitou ele, né? Depois eles chamam o Piscator para trabalhar para o regime nazista. Aí o Piscator, óbvio que manda ele tomando. E aí ele, enfim, né? O Piscator é inimigo do regime e tal, assim. Mas o Goebbels tinha essa coisa de uma admiração por ele e tal. Nessa entrevista mesmo, o Piscator diz que depois o Goebbels chama ele para eles irem, sei lá, almoçar juntos, uma coisa assim. E aí é óbvio que o Piscator não vai, né? Mas enfim. A Clara tá digitando um textão aí. Vou esperar.
E, gente, então o próximo encontro fica sendo na terça mesmo, é isso aí? Alguém... Aqui na Argentina não tem o carnaval assim, então para mim tanto faz, mas vocês que estão aí. Tem uma pessoa aqui que se manifestou contrário, terça. Cibele falou, você comentou que todos faziam parte de todas as tarefas do espetáculo. Por curiosidade, quanto tempo levava para construir uma peça? Como aquela dos andares, por exemplo. Bom, na verdade não é assim, que todos faziam parte de todas as tarefas. É que, assim, nessas produções que ele foi fazendo, né, a partir da RRR e tal, ele falou que tem uma certa sobreposição de tarefas, né? Agora, muitos comentavam, assim, até às vezes criticando o Piscator, de que ele era muito autoritário, né? No que ele queria nas peças, né? Inclusive, ele tem as brigas com os autores por conta disso, né? Tem um autor que depois criticou bastante ele e tal, ele até se rebateu, dizendo que não tinha sido nada disso, mas falando que ele tinha mudado toda a peça dele, sem autorização e tal. Então, as peças não eram, não era todo mundo que participava de tudo, nem um pouco, assim. Mas onde que tinha esse coletivismo mais radical, assim, onde era realmente mais todo mundo participava de tudo, ou tudo ia sendo decidido coletivamente, era no estúdio escola que ele montou dentro do teatro. Então tinha duas partes. Tinha a parte das peças que ele fazia e tinha uma parte onde era tipo um teatro escola, onde as produções não tinham tempo. Na verdade, tem pouco. Ele relata pouco o que foi produzido por esse estúdio, né? Não sei se eles chegaram a apresentar peças, etc., ou se ou se não, assim, né? Eu não vi relato sobre isso, assim. Mas as peças dele eram produzidas em uma velocidade que dá pra gente ver pelo tanto de peças que ele fez, né? Eu acho que foram mais, se eu não me engano, mais de 30 peças durante esse período entre 19 e 31, alguma coisa assim. Eu vou conferir o número direitinho, mas foram muitas peças, né? Então dá pra gente calcular mais ou menos que teve algumas que ficaram em cartaz. Tinha umas, por exemplo, quando ele fez o Apesar de Tudo, ele queria fazer mais apresentações. A peça foi um baita sucesso. Nas apresentações ficaram gente de fora que não conseguiu entrar. E ele propôs para o Partido Comunista que ele queria continuar fazendo e eles não toparam. Assim, ele ficou bem frustrado com isso, na verdade, que ele queria ter continuado fazendo. Teve outras peças, tipo o Hopla ou o Rasputin, que foram muito bem sucedidas e também tinham muito público. Ele queria continuar fazendo, mas por conta daquela questão contratual de que ele tinha que apresentar tantas peças, ele teve que tirar de cartaz, assim, né? Então, também a velocidade com que as peças sucediam tinha também a ver com questões comerciais, né? Porque às vezes ele precisava entrar com uma peça nova e se ele dependesse dele, ele queria ter continuado mais tempo fazendo a peça que ele estava fazendo, assim. A Clara falou que desistiu, que tá difícil de digitar no celular, mas quer falar que todo mundo já sabe sobre a classe trabalhadora até hoje ter dificuldade ao acesso à cultura por falta de mobilidade. Então, tinha essa questão também. Até uma das críticas que fizeram a ele quando ele fez o teatro foi
dele ter feito um teatro que era num bairro mais burguês, assim. Ele falou que era o único teatro que tinha os requisitos que ele precisava à disposição, assim, o número de lugares, etc. Eles faziam uns malabarismos, assim, no Teatro Central, que foi antes dele entrar no Volksbühne, ele vendeu, tipo, uma parte da tubulação de encanamento de aquecimento, os canos que faziam aquecimento, para poder pagar o aluguel do lugar, assim, né? Então ele tinha que fazer uns malabarismos, assim. A primeira vez que ele trabalhou com um teatro bem equipado foi no Volksbühne, né? Depois no Grosses Schauspielhaus também, mas ele não... Ele meio que ia para onde dava, assim, né? Não era tanto uma escolha, assim. Ainda que, beleza, ele teve... Depois que ele teve a grana lá do cervejeiro, ele conseguiu alugar um teatro bom e tal, mas era muito precário, né? Tipo, você vê que, assim, ele falia, então era muito... Não era fácil, assim, as condições de produção. Era uma situação econômica do país que era muito desgraçada, né? Então, tipo assim, os trabalhadores estavam desempregados, né? Estavam com uma... Vocês, né, já ouviram aquelas historinhas da inflação que era, tipo, das pessoas levarem carrinhos de mão com dinheiro, assim, para comprar coisas básicas, assim, do tanto que era inflação. Então, imagina, os trabalhadores também não tinham dinheiro para pagar entradas no teatro, né? E aí ele fazia isso que era cobrar ingressos caros dos burgueses que iam ver ele, provavelmente assim, porque, bom, ele era famoso e tal, e para xingar também, talvez, até isso, para ele poder deixar os trabalhadores entrando de graça, né? Não deixa de ser um pouco parecido com aquilo que o nosso César Vieira chamou de tática Robin Hood, né? Que era do Teatro União e Olho Vivo, que era apresentar cobrando para públicos de classe média para poder ir para a periferia fazer apresentações gratuitas para um público que não tinha grana para ir no teatro, né? E nem acesso, como a Clara falou. A Débora falou assim: talvez a menção de que todo mundo fazia tudo se referia ao fato de o teatro ser fruto de um processo coletivo, no qual os participantes contribuem, muitas vezes desempenhando tarefas que não sejam as suas, como, por exemplo, ajudar a montar o cenário, etc. Eu acho que tem a ver com muitas coisas, assim, né? Até o processo. Eu não cheguei a mencionar, eu acho, né? Mas quando ele fez, por exemplo, a revista vermelha, RRR, ele. Os atores que participaram eram as pessoas que trabalhavam com ele naquelas noites de entretenimento lá da Associação de Ajuda Internacional União Soviética, né? Então muitas vezes eram militantes partidários, era gente que estava fazendo aquilo, às vezes provavelmente sem receber nenhum cachê por nada, entendeu? Que estava fazendo como uma tarefa militante partidária para poder fazer campanha para o Partido Comunista e tal, né? Então eles colocavam uma condição de produção também que era tipo isso, assim, de as pessoas queriam que aquilo acontecesse, estavam dedicando seu tempo livre, seu esforço voluntário para fazer aquilo, então também deviam, às vezes, opinar nas cenas, fazer uma cena e falar, isso aqui eu acho que não tá bom e tudo mais, assim, né? Acho que as condições de produção foram impondo também esse trabalho mais coletivo, né? A Clara falou também, não é muito diferente hoje em dia dos produtores culturais lutando para conseguir acesso aos editais de fomento à cultura para pagar as produções. Mas ainda bem que existem esses editais. Eu acho que essa é uma discussão muito boa, assim, que eu queria até retomar depois, mais para frente, quando a gente enfim, tiver o resto das aulas, assim, mas porque essa questão, né, da relação também com o Estado, né? Porque, bom, tem os editais, só que a gente vê que muitas vezes isso leva a uma dependência dos grupos, né? Tem uma história, vou tomar a liberdade de contar uma historinha que o Moreira, não sei se você conhece o Luiz Carlos Moreira, que é diretor do Engenho Teatral, né? Para mim é um dos melhores grupos de teatro que tem nesse país aqui. Vocês conheçam se vocês puderem. E ele falou que ele estava fazendo uma montagem de uma peça com o pessoal lá e que eles tentaram conseguir um edital. E que aí não saiu o edital e aí todo mundo foi embora. Ele falou, como assim? Aí eles falaram, não tem a grana, não dá para fazer, pá. E foram embora, assim. E ele defende, né,
acho que o César Vieira também falava isso, uma ideia de um teatro amador, né? No sentido de que ele fala, eles até hoje fazem engenho teatral com os recursos deles. Às vezes eles conseguem edital, mas muitas vezes não. E aí eles estavam fazendo uma peça, por exemplo, a última Canção Indigesta, em que eles davam comida para as pessoas. Você chegava lá, tinha cerveja, tinha comida, tinha sopa, eles davam um caldinho de feijão e não cobravam nada, assim. E eles falavam no final, ó, se vocês quiserem contribuir para os comes e bebes da próxima apresentação, tem uma caixinha lá na porta. Mas eles fazem com grana deles, sabe? E é uma coisa amadora no sentido que eles fazem aquilo porque amador em todos os sentidos, porque eles amam aquilo, né? Não é uma coisa de profissional, porque essa coisa de depender do Estado, de depender de um financiamento, etc., muitas vezes pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque pode levar você a perder uma independência política, perder uma independência do que você está fazendo também. Então, eu acho que é muito. A gente não pode discutir a questão do financiamento sem pensar em como isso está atrelado à questão política, né? O Piscator se defendeu lá falando que ele aceitou dinheiro do burguês, mas que ele não se comprometeu, né? Enfim. Na Argentina tem essa discussão muito forte, assim, em relação ao Brasil também, porque aqui teve um movimento de teatro independente que reivindicava não pegar dinheiro de nenhum lugar, que ninguém podia pegar dinheiro do teatro para ele não perder o sentido que tinha ao fazê-lo, né? Ao fazê-lo politicamente e tal. Então também, enfim, é uma discussão longa, mas é um fato que é uma discussão interessante de ter, não? O quanto também não inverte a relação, né? Porque a gente sabe que com os editais no Brasil muitas vezes é primeiro fazer o projeto para ter o edital e não ao contrário, né? Depois tentar obter dinheiro para conseguir um projeto, né? Que seria lógico, né? Mas só para caldear a discussão para outro momento. Acho que falta um pouco desse espírito argentino aqui no Brasil. Bom, deu 9 horas, vou só esperar a Clara terminar aí o que ela está digitando, mas acho que se depois ninguém mais tiver mais nada, a gente pode encerrar, né? Não extrapolar muito, né? Tá bom, ela falou que vai deixar para continuar na próxima. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente mantém a princípio na terça. Ainda vou fazer o seguinte: vou mandar uma enquetezinha lá por e-mail, porque eu vi que teve pelo menos 2 pessoas aqui que falaram, que questionaram. Então, importante ver. Se tiver um número de pessoas que não pode, assim, eu acho melhor a gente adiar, né? Para ninguém ser prejudicado também. Mas eu vou ver, tá? Venho hoje uma enquetezinha e mando por e-mail. Então, até. Bom fim de semana para vocês, bom carnaval. Muito obrigada, bom fim de semana, ótima aula. Um abraço.